Olá, comunidade montenegrina, sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa Saúde Mental em Foco. Hoje o nosso convidado é o Rafael de Melo Lima. Seja muito bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. Então, o Rafael é formado na Unicinos em Educação Física, Licenciatura e Bacharelado, é especialista em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico pela Estácio e atualmente é personal trainer, treinador individual, com ênfase na musculação e em planejamento para a corrida de rua. Seja muito bem-vindo novamente. Então, o nosso programa é sobre saúde mental e exercício físico tem tudo a ver com saúde mental. É o que mostram as evidências científicas e os estudos atuais. Então, Rafa, como é que o exercício físico pode impactar positivamente a nossa saúde mental? Então, Guilherme, o exercício físico ele é uma ferramenta muito importante para a saúde, não só física, mas também mental. Ele interfere em vários fatores e modificações, não só durante quando a gente se exercita, mas pós-exercício, seja ele uma caminhada, uma atividade mais vigorosa como musculação, algo funcional, até atividades ao ar livre também, né, como ciclismo. Então ele modifica estruturas nossas cerebrais e corporais, entre elas questões hormonais, e ajuda a regular algumas questões positivas para a saúde mental nossa, certo? Podemos citar então alguns termos como endorfina, serotonina, liberações de hormônios que estão ligados à satisfação, à alegria, à autoestima, certo? Perfeito. E tem alguma diferença exercício físico e atividade física ou é a mesma coisa? Sim, isso é uma boa pergunta. Atividade física, Guilherme, ela seria qualquer atividade que nos tira da zona de conforto, que gera um gasto energético. Por exemplo, lavar louça, passear com o cachorro, ir na esquina ali buscar um pãozinho. Né? Já o exercício físico ele tem um caráter de objetivo. Ele já possui algumas regras, algumas condutas. Por exemplo, eu posso optar em caminhar para buscar, ir no mercado, por exemplo, mas eu posso optar usar a caminhada como algo que me dê algum objetivo, de que eu consiga caminhar mais em menos tempo, por exemplo. Isso é um caráter de exercício físico. Quando eu aumento, eu quero aumentar o meu desempenho. E para isso eu preciso ter uma sequência, né, que seria algo semanal, por exemplo, né, e eu tenho que buscar também uma melhora. Né? Eu preciso aumentar aquilo para que o meu organismo ele responda de forma positiva e eu fique cada vez melhor. Que eu consiga caminhar mais, caminhar em menos tempo, certo? Perfeito. E tanto o exercício físico como a atividade física, eles trazem benefícios para a saúde mental? Sim. Perfeito. E Rafa, qual é a importância do equilíbrio entre a mente e o corpo no planejamento de um programa de exercícios? É importante, Guilherme, a gente buscar esse equilíbrio em dias, por exemplo, que a gente não está tão bem, né, em dias que a gente não está desenvolvendo, em dias mais estressantes e tudo mais, e a gente saber lidar com isso, né, buscar o equilíbrio. Certo? Às vezes o nosso corpo está cansado, mas a nossa mente precisa daquele estímulo. E realmente, às vezes a gente está cansado até se deslocar, seja para um local de natação, ou seja para um centro de treinamento, alguma musculação, por exemplo. A gente está um pouco mais para baixo, mas é importante que a gente tenha essa ação para chegar no local e ali praticar a nossa atividade física, o nosso exercício físico. Isso é de suma importância. Até uma recomendação de diminuir a dose, mas evitar de parar, né, por um bom tempo o exercício. Isso é importantíssimo, porque ele tem funções reguladoras enormes para músculos, ossos, tendões, nosso coração também. Então tem vários aspectos da gente sempre buscar esse equilíbrio e evitar de parar ou ficar muito tempo sem, mas de preferência diminuir a dose, se possível. Perfeito. Eu lembro que eu vi uma postagem muito interessante tua falando sobre o que é a disciplina no exercício físico, né? Que a imagem era que a disciplina não é necessariamente tu tá sempre no teu 100%, todos os dias 100%, com a barrinha no máximo.
A disciplina é, às vezes tu tá 90%, aí dali a pouco tu tá 20%, aí dali a pouco tu tá 50%, mas o importante é que tu tá sempre lá cumprindo com o teu objetivo. Fala um pouquinho mais desse aspecto, assim, E também outra coisa interessante que me chamou a atenção do que tu falou. Pelo que eu entendi, o que tu disse é que muitas vezes a motivação vem depois da ação. Se tu puder dissertar um pouquinho sobre essas questões. Então, aquela questão do aspecto motivacional, né, que faz com que a gente saia do sofá e vá praticar uma atividade, às vezes a gente sempre almeja que tenha condições perfeitas, um dia muito bonito, que eu tenha acordado super bem, uma noite maravilhosa de sono, né, aquele café da manhã de comercial de margarina, né? Então, às vezes, nem sempre acontece isso, né, Guilherme? Às vezes a gente está um pouquinho para baixo, acontece alguma coisa que nos afeta de forma não tão positiva, né? Mas que mesmo assim é interessante que a gente tenha desenvolver isso mentalmente e saber que nada como um dia após o outro. Eu acho que é um castelinho que a gente vai construindo, é um tijolinho, é um bloco ali de segunda a sexta, de segunda a sábado, que a gente vai conseguindo ter essa constância, né? E nós vamos ter oscilações, né? Tu sabe muito melhor que eu, né? Essas questões dos hormônios, né? De como o cérebro trabalha, que ele tem algumas oscilações, alguns desequilíbrios, que às vezes a gente não está tão para cima, certo? A gente não está com a estima muito alta, né? Sim. Mas que é importantíssimo que a gente tenha essa consciência, né? E que a gente consiga intervir isso através do exercício físico, de uma atividade física. Perfeito. Hoje eu não estou com saco para ir para academia, mas eu acabei fazendo uma caminhada ao ar livre. Ótimo, é uma ótima escolha, muito melhor do que ter ficado parado ou abandonar, né, aquela prática. Né? Então isso é importante a gente adquirir esse equilíbrio, saber que vai ter dias assim que a gente vai erguer ou vai querer erguer o maior peso possível, com qualidade sempre, né? Mas vai ter dias assim que a gente vai ter que, vou ter que chegar lá e só pedalar, né? Vou fazer um pedal, uma caminhada mais leve, mas que sempre o meio termo é o melhor caminho. O sedentarismo, ele é muito grave, né? Ele acomete milhões de pessoas no mundo, né? E sempre que a gente conseguir vencer o sedentarismo, é uma vitória bem importante assim, para o nosso organismo. Até uma forma de agradecer o nosso corpo, né? De ter essa saúde, de nos locomover para lá e para cá, né? É uma forma de prestigiar o que a gente consegue fazer, a nossa capacidade física. Né? Com certeza. Então, realmente vale a pena quando a gente escuta as pessoas falarem assim, vai de escada ao invés de elevador, né? Não pega o carro, caminha ali 3, 4 quadras para comprar o pão. Isso faz a diferença na nossa vida? Sim, faz muita diferença, Guilherme. E às vezes muitas pessoas, alguns telespectadores até que estão nos assistindo, seja uma dúvida, assim, sempre joga lá no Google ou na barra de pesquisa que seja, qual exercício emagrece mais? Ou qual atividade que gera mais calorias? Nem sempre é por aí, porque às vezes a gente vai se desiludir com aquela atividade, eu não consigo, isso aqui está longe da minha realidade. O importante é a gente fazer o que a gente gosta. E a gente só vai descobrir aquilo que a gente gosta experimentando, né? Tendo experiências na vida, sendo ao ar livre, seja em academia, seja na natação, né? Usar esses recursos que a gente tem para tentar descobrir aquilo que a gente faz com gosto. Porque daí quando a gente começa a gostar de alguma tarefa, aquilo faz parte da nossa rotina. Perfeito. E aí a gente consegue estruturar que eu tenha vontade, não, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou de novo, né? Ter esse castelinho sendo construído. Perfeito. Sabe, Rafa, eu como psicólogo, e não só como psicólogo, eu estou há 14 anos formado, atendo na clínica há muitos anos, mas também como paciente, porque eu também faço terapia, eu vivo uma vida muito automonitorada, ou seja, eu estou sempre observando o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Eu gostaria de compartilhar que eu gosto muito de fazer academia, na musculação, e o interessante é o seguinte, teve um dia que eu estava com muita preguiça. Muitos fatores condicionantes para eu não ir fazer aquele dia academia. Mas eu tinha um compromisso comigo de ir na academia, porque no dia anterior eu não tinha ido. E eu fui, mas fui me arrastando. Mas fui. Foi dolorido, foi cansativo. Durante o treino até melhorou um pouco, mas ainda assim não foi como geralmente é. Mas o que eu gostaria de compartilhar, que é mais interessante dessa história toda, é que eu fiquei muito orgulhoso de mim.
E esse sentimento de ter orgulho por si próprio, de ter se cuidado, de ter tido disciplina, de ter mantido o que foi proposto, eu acho que é fundamental e também colabora muito para a saúde mental. E gostaria de convidar também, eu como psicólogo busco oferecer ferramentas para as pessoas construírem a sua saúde emocional. Eu falei agora num conceito muito importante da psicologia, que é o automonitoramento ou a autoinvestigação. Eu gostaria de convidar as pessoas que nos assistem, a ti, a todo mundo, que a gente viva uma vida fora do piloto automático. Vamos desligar o piloto automático. Vamos viver uma vida investigada, uma vida analisada, né? Sempre observando quem surge em nós a cada momento da nossa vida, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, o que a gente está desejando, o que a gente está sentindo no corpo, né, que são as emoções, o que a gente está sentindo como sentimento. Então, é um momento muito importante do dia e que seja vários minutos do dia, fazer essa pausa para olhar para dentro de si. Fiz essa breve reflexão, afinal de contas, o programa é sobre saúde mental no exercício e gostaria de fazer esse gancho que foi feito então. E Rafa, de que forma a prática de exercícios físicos pode ajudar a melhorar a autoestima e a confiança das pessoas? Através da tua fala, Guilherme, já vou fazer um gancho, né? Que é esse aspecto de conquista ou de um troféu, da gente romper uma barreira que estava nos atrapalhando, assim, que surge um obstáculo. Não vou treinar, não vou sair do sofá. E aí, quando tu consegue atravessar essa barreira, tem esse caráter satisfatório depois, que são as liberações, né, do nosso organismo, depois que o treino termina, dá aquela sensação de alívio, né? E a autoestima, eu acho que, fazendo mais um gancho com o que tu falou, que é esse momento de contemplar o que o nosso corpo é capaz de fazer, né? De desligar um pouco, né, do piloto automático, né? O termo que tu usou, né, o automonitoramento, eu levo muito para a área da consciência corporal. A consciência corporal nada mais é do que a gente observar como o nosso corpo está, a posição do ombro, se eu estou muito tenso, se eu estou muito relaxado, como é que eu estou na execução de algum exercício, durante a minha corrida, durante a minha caminhada, né? Aquele momento em que a gente consegue focar no agora, no presente. Não nos problemas do passado, nem nos problemas que virão no futuro, mas de estar imerso naquele momento. Então, acho que isso que é bacana do exercício, ele ser desafiador para ti naquele instante de tu concentrar ali. E isso, com certeza, vai gerar uma autoestima na pessoa, uma autoconsciência, em que ela vai ter essa capacidade mais lúcida de lidar com esses problemas, né? De ser capaz de solucionar essas questões. Não só questões sociais, né, mas também as questões físicas, assim, né, de se desafiar, de perceber, olha, estava mais travado, agora já estou mais solto. Aquela dor que era um incômodo, que às vezes a dor é um sinal de que está tendo algum desarranjo no nosso corpo, e normalmente a dor está ligada a movimento de menos, ao invés de ser movimento de mais. Então, eu acho que isso vai gerando tanto essa autoestima, como essa capacidade da gente se conhecer. Que é um desafio constante, eu acho que é um desafio diário. A gente pouco se conhece, mas que ao longo das capacidades do treinamento, do exercício físico, a gente vai conseguindo descobrir as nossas capacidades. Né? Que a gente às vezes fica criando assim, mas eu não sou capaz de correr, eu não sou capaz de fazer um agachamento com qualidade, mas às vezes a gente fica criando esses tempos nebulosos sem colocar realmente em prática. Né? Antes, né, a gente acaba gerando um problema antes de encarar realmente ele. Perfeito. É muito interessante que a tua fala me remete ao conceito de mindfulness na psicologia, que é tão falado que simplesmente é a atenção plena, né? Então, quando o Rafa diz da gente estar fazendo um exercício físico e estar prestando atenção no corpo, essa é uma das técnicas de mindfulness, ou seja, da atenção plena, que a psicologia e os estudiosos propõem para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E como a gente está fazendo esse link de saúde mental e exercício físico, vamos pegar o exercício físico e aprofundar um pouco mais no que o Rafa falou sobre prestar atenção no corpo. O mindfulness, ele vai te convidar a estar plenamente conectado no momento presente. E como é que a gente faz isso? A gente precisa entender que o passado já passou, que o futuro ele ainda não existe, só existe o momento presente, o agora, e a gente vai escolher
E a gente vai ter a intenção de colocar todo o nosso foco e energia nos nossos sentidos. Ou seja, no nosso tato, né? Se a pegada ali na máquina é fofa, é dura, se é quente, se é fria, como é que está a resistência, estou sentindo algum desconforto no corpo, não estou sentindo, se está frio o ambiente, está gelado, a respiração fica mais ofegante, fica menos. Esse é um exercício de mindfulness, de atenção plena, de conexão no momento presente e que eu imagino que faça toda a diferença na execução do exercício físico. E é muito interessante porque eu vejo o Rafa trabalhar com os clientes dele na academia e tu também, como professor, tu está sempre muito conectado com os teus alunos. Porque eu observo o Rafa trabalhando, o aluno está fazendo o exercício que ele ensinou e o Rafa está assim, ó. Não tira o olho do aluno, toca no corpo do aluno para indicar alguma posição, faz mais aqui, faz mais assim, observa. O Rafa está sempre ancorando esse aluno para a execução correta, para essa consciência corporal que ele falou anteriormente. Seguindo as nossas perguntas, então. A próxima pergunta é justamente o que já estamos falando, né? Como o foco no corpo durante o exercício pode levar a uma melhora na concentração e na saúde mental? O início, tudo que a gente faz de novo, existe um termo que a gente usa bastante que é o engrama motor. Toda tarefa que a gente não tem tanta habilidade é muito estranha, né? A primeira vez que a gente dirige ou a primeira vez que a gente tenta andar de bicicleta é algo bem desafiador. É algo que às vezes a gente até pensa, isso aqui não é para mim. Mas é porque o nosso corpo ele não está acostumado com aquela tarefa. A mesma coisa serve para o exercício físico, seja para a corrida, para o ciclismo, para a natação. A partir do momento que a gente começa a ter uma rotina, uma constância naquilo, vai se tornando mais automático. E isso vai ao encontro do que a gente falou sobre autoestima, certo? Mas que ao longo dos passos que a gente vai dando, a gente vai tendo essa capacidade de melhora da nossa capacidade e vai fazendo com que a gente tenha uma espécie de economia de energia. Então a primeira corrida vai ser muito desgastante, mas a partir do momento que tu ganha condicionamento, tu vai tendo uma economia de corrida. O que faz com que a gente até, né, visando já algo, por exemplo, do emagrecimento, é muita vantagem. Porque eu vou deixar de ser um carro econômico, tipo 1.0, e vou se transformar num 2.0. Então eu vou estar gastando mais calorias mesmo parado. Perfeito. Mas para isso eu preciso condicionar o meu corpo naquela situação. Então, eu acho que o foco durante o exercício é muito importante, não só para ele, mas também para os aspectos diários, né, que exigem mais concentração. Né? Então, já tem comprovações científicas que tu ir treinar e depois tu estudar alguma coisa ou tu ler, tu vai ter mais capacidade de concentração, devido às liberações que tu teve durante o exercício. Então é uma estratégia interessantíssima para quem precisa focar, né, para deixar um pouco a ansiedade de lado, o que é muito, né, tu lida muito na tua área, né? O exercício ele é um auxiliar, além dos tratamentos, né, com terapias e os tratamentos farmacológicos, né, os remédios. Perfeito. O exercício físico ele entra como essa válvula de escape para a gente conseguir conectar com si mesmo. E falando um pouquinho sobre recursos, né, Guilherme, não necessariamente precisa ser uma sala de musculação, né? O nosso corpo eu acho que é o maior recurso. Às vezes a gente fica muito rotulado na internet, qual o melhor exercício para isso ou para aquilo, mas às vezes está no nosso corpo, né? O importante é estar ele na jogada. Porque o nosso corpo ele não detecta assim, tem um peso de 16 quilos aqui, ou tem um peso de 4 quilos. Ele só vai responder aquele estímulo. Né? É literalmente como se o músculo não contasse. Mas aquele direcionamento sim vai fazer uma diferença. Né? Então, às vezes, assim, o que inibe às vezes as pessoas é não ir até esse recurso. Mas o nosso recurso está ali, está sentadinho no sofá. Acho que o primeiro passo é sair do sofá, ter essa consciência, né? Que são aulas, né? Por exemplo, o yoga, né? Eu acho que é de uma referência boa, o yoga que coloca assim em xeque, e são posições difíceis de tu manter, porque tu tem que ter muita fluidez, mas que é através da prática.
Não é, né, do dia para a noite. É igual tocar violão, tu tem que ter prática, né, e as coisas vão melhorando. E com isso também o foco. Que interessante. Então você está me dizendo que a pessoa para dizer que está fazendo exercício físico e para efetivamente fazer, não precisa necessariamente comprar uma bicicleta ou ir na academia. Ela pode levantar do sofá e começar a fazer algum exercício, claro que com orientação, né? Mas assim, levanta do sofá, tem o chão para se apoiar e já pode começar a fazer um exercício físico. Sim. Como yoga, como exercício de mobilidade, de alongamento, de calistenia. Exercícios, a gente chama de exercício de peso corporal, né, Guilherme? Assim como tem questão não só de fazer exercício, também tem a questão da mobilidade, que é muito importante, né? Às vezes a gente está muito numa postura muito fechada, né? E através da mobilidade articular a gente consegue expandir, a gente consegue respirar melhor, a gente consegue ter até uma melhor capacidade física, né? Que às vezes a gente está, por exemplo, isso é uma questão que a gente estuda bastante na nossa área, que é uma postura fechada, né? Muita gente trabalha com o celular ou com o computador diariamente. A postura fechada ela interfere diretamente na questão da respiração. Os músculos respiratórios eles precisam de espaço para expandir. Se a gente não consegue expandir o pulmão, a respiração fica curta, né? O que são princípios parecidos com aquela coisa de falta de ar mesmo, né? Que às vezes podem ser além de acompanhamento médico e tudo mais, né? Mas elas podem ter uma intervenção bem boa com o exercício físico, com a própria mobilidade. Parece uma coisa boba, assim, mas uma questão assim de expandir os braços, por exemplo, né? Afastar um braço do outro já é de grande valia. Com certeza, não tem nada de bobo e faz todo sentido. E eu lembrei agora, Rafa, mudando um pouco, vou aproveitar que eu estou com um especialista aqui, para a gente falar sobre às vezes um desconforto ao fazer o exercício físico, ele pode ser desestimulante. Eu gostaria de te contar uma breve história de uma época que eu era corredor, né? Corrida de rua, amador, obviamente, e eu estava com um companheiro de corrida, eu comentei com ele era mais experiente, comentei com ele, eu estou correndo já há semanas com uma dor no joelho. E ele me comentou assim, mas tu quer correr sem dor? Tipo assim, querendo dizer assim, não, se tu quer correr de verdade e bater os teus recordes, tu vai sentir dor. Então vou aproveitar que tu é especialista em corrida de rua, em planejamento, personal trainer experiente, e quero te perguntar assim, como lidar com o desconforto físico? É normal sentir dor no exercício? O que tu gostaria de falar sobre isso? Interessante, Guilherme. A dor, ela mudou a nomenclatura ao longo dos anos. Antigamente, a pessoa que tinha saúde era uma pessoa que tinha uma ausência de doença. Pessoa saudável, uma pessoa que estava livre de doença. Hoje a saúde ela é definida como um bem-estar bio, psicossocial e até mesmo espiritual. Né? Bio é questão biológica, né? Psico tem a ver com a cabeça, mente humana. Social tem a ver com o aspecto entre humanos, né? E o espiritual também tem a questão da fé, das crenças, né? Daquilo que eu desejo, né? Daquilo que eu almejo, certo? Então, assim, a dor, ela, a partir do momento que eu defini a saúde, né? Eu falo um pouco agora sobre a dor. A dor, ela mudou também agora a nomenclatura e ela leva em consideração uma coisa, que é um aspecto emocional. Então, nem toda dor ela tem aspecto emocional envolvido, mas possivelmente possa ter. Certo? O nosso corpo ele consegue às vezes demonstrar em algumas questões que tem algumas coisas desalinhadas, né? Através até de espinhas ou através, né, de dores, desconfortos, né? A pele ela é um preditor assim de dizer que alguma coisa não tá bem correta. Perfeito. Então, retomando essa questão de dor, não acho normal, não dá pra gente normalizar a dor. Perfeito. Certo? A dor depois de um treino é uma coisa que ao longo do tempo, ao longo que a gente vai treinando, a gente vai se adaptando, essa dor tem que diminuir. A gente não pode viver treinando e sentindo dor, porque essa sinalização de dor pode baixar a nossa imunidade, não é tão interessante. Então a gente fala assim, aquele discurso que eu ouço bastante, se não doeu, não funcionou. Não é bem por aí. Então a dor ela não pode estar sempre presente na gente, certo? Às vezes é um ajuste, às vezes é realmente um sinal, não vai por aí.
Às vezes está aumentando muito a dose, é aquilo que a gente estava conversando. Num dia eu caminhei 3 quadras, no outro dia eu avancei para 2 quilômetros e eu subi uma lomba, talvez eu fique mais dolorido, porque eu fui de 0 a 100, certo? Então tem esses aspectos assim. Então a dor, ela é um aviso do corpo dizendo assim, maneira aí, dá uma segurada, tem alguma coisa que tá desalinhada. E a gente sempre tenta achar esse olhar até interdisciplinar, né? Com as áreas da saúde, psicologia, a minha área, fisioterapia, medicina, a gente tem que estar sempre conversando para tentar solucionar essa questão da dor dos alunos e alunas, né? Das pessoas em geral. Perfeito, Rafa. Olha, eu como psicólogo gostaria muito de explorar mais o tema de como as nossas dores indicam alguma desregulação emocional. Teria muito a falar, porém estamos apertados de tempo. Rafa, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Sempre uma honra contar contigo. Esse foi o programa Saúde Mental em Foco e nos vemos no próximo programa. Até breve e muito obrigado.